Olá, eu sou Elaine Oliveira e você acompanha a partir de agora o Bernoe Entrevista. E hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo em nossos estúdios o professor Oswaldo de Oliveira Santos Júnior, da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde, professor, seja bem-vindo aqui no Bernoe Entrevista, na TV Bernoe. Boa tarde, Elaine, muito obrigado pelo convite. Boa tarde para vocês também. A gente que agradece. E nós vamos falar sobre o golpe militar de 64. E já queria que o senhor começasse explicando para a gente, professor, o que foi esse golpe, né? Para quem não era da época, para a gente entender um pouco mais. O golpe militar de 1964, que acontece de uma data precisa entre o dia 31 de março e o dia 1º de abril, foi um golpe civil-militar imposto por parte dos militares brasileiros, por boa parte dos militares brasileiros, e que destituíram um governo legitimamente eleito, que era o governo de João Goulart, né? E que tinham interesses aqui econômicos, interesses políticos, né? Que eram divergentes daquela proposta, então, de João Goulart e o seu grupo político, que era uma ideia nacionalista e de desenvolvimento do Brasil. As pessoas também chamam de regime, né? É certo falar foi um regime militar? É certo dizer que houve um regime militar. O que há também é a ideia de revolução, né? Naquele momento, os golpistas, os militares golpistas e parte também da sociedade civil que promovia o golpe, preferia chamar aquilo de revolução e não de golpe. Por que revolução e não golpe? Porque não pegava absolutamente nada bem dizer que você estava promovendo um golpe, que você estava destituindo uma legitimidade política, uma questão legal e fazendo algo ilegal, porque o golpe ele contraria os aspectos constitucionais, ou seja, o golpe foi a derrubada da Constituição, rasgaram a Constituição do Brasil daquele momento e impuseram uma outra política e uma outra legislação. Então, os golpistas preferiam chamar aquilo de Revolução de 64 e não golpe de 64, ou seja, tentando dar um caráter legítimo e legal para o processo que estava em curso, para o processo golpista que estava em curso. Quanto que o país aprendeu com esse regime, com esse golpe? Isso é difícil a gente avaliar, né? Quando a gente pensa a questão, por exemplo, da educação em direitos humanos, uma das questões que a gente trabalha muito, um dos temas, um dos princípios é justamente a ideia de educar para nunca mais, educar para que não se repita. Então, talvez uma das coisas que a gente tenha aprendido é que um governo militar, uma ditadura, não é a melhor forma de resolvermos as questões do país. Não é um atalho extremamente perigoso, complicado e que, de fato, não resolve os problemas políticos, econômicos e sociais. Talvez tenhamos aprendido isso, né? Mas é uma questão que precisamos avaliar constantemente, porque é um risco que corremos o tempo todo. No momento em que vivemos hoje, né, fazendo essa análise que o professor fez agora, né, essa avaliação, as pessoas entenderam realmente o que seria? Olha, majoritariamente, talvez não. Né? A gente avalia, por exemplo, com as manifestações, em algumas manifestações, em que aparecem pessoas defendendo a volta da ditadura militar, a volta dos militares ao poder, né? Esquecendo que esse período marcado pela ditadura militar, esses 21 anos de ditadura militar, um período longo, né? Foi a maior ditadura militar no Brasil, não foi a única, mas foi a maior. Ela impôs o cerceamento de liberdades e a negação da cidadania, né? A tortura, as prisões arbitrárias, né? Os expurgos, né? Para a gente ter uma ideia, logo de imediato, quando a ditadura inicia no Brasil em 64, foram mais de 1.200 militares que foram expulsos das forças armadas no Brasil. Mais de 50 juízes que perderam os cargos, imediatamente mais de 1.400 funcionários públicos que foram demitidos, mais de 50 deputados que foram cassados. Isso para não dizer no grande número de mortos e desaparecidos políticos do contexto da ditadura. Trabalhadores que perderam emprego, trabalhadores que foram perseguidos, que foram denunciados nas fábricas. Né? O resultado, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, e que traz um excelente trabalho minucioso, descritivo, do que houve durante a ditadura militar, revela, por exemplo, indígenas que foram vítimas da ditadura militar, trabalhadores rurais que foram vítimas da ditadura militar, né? Trabalhadores do campo e da cidade que foram vítimas, estudantes, né?
operários, jornalistas, a imprensa que não tinha, de fato, liberdade, né? Não havia liberdade de imprensa. Quer dizer, então a ditadura militar é esse conjunto de coisas que vieram juntas. E houve, na realidade, nesse período, uma falsa ideia de desenvolvimento econômico, chamado milagre brasileiro, né? Então é bem diferente do que as pessoas acreditam, né, do que as pessoas pensam, né, o que aconteceu em 64, né, naquela época. É bem diferente. Muito diferente. Gente, a gente tem que entender que as Forças Armadas, né, os militares, têm um treinamento para o combate externo, o inimigo externo, né? A questão interna tem que ser resolvida pela sociedade civil num processo democrático, de debate de ideias, né? Numa cultura, né? Numa verdadeira cultura do diálogo político. É assim que nós resolvemos as nossas questões. Então, é uma ilusão acreditar que os militares têm treinamento para cuidar de assuntos políticos internos, para cuidar de questões econômicas internas e externas. É uma ilusão acreditar que eles são a solução. Voltando um pouquinho no tempo, né, naquela ocasião, naquela época, como que era o ambiente? Pois é, isso é muito interessante a gente observar. Os anos 60, né, 1960, ainda logo após a renúncia de Jânio Quadros, e naquele contexto todo, nós temos uma sociedade extremamente dividida, né? Inclusive as próprias Forças Armadas, né? No interior das Forças Armadas não há uma unidade, não há uma coisa homogênea, um comportamento homogêneo, uma opinião homogênea a respeito das questões políticas. Muito pelo contrário, você tem militares nacionalistas, muito nacionalistas, que defendem o Brasil, né, nas mãos dos brasileiros, e você tem uma ala dos militares que defendem uma maior aproximação, por exemplo, com os Estados Unidos, até com a intenção de conter o avanço um suposto avanço do comunismo no Brasil, que era, né, a grande desculpa para se fazer o golpe também, né? Então, era uma sociedade dividida, né, do ponto de vista civil, do ponto de vista militar, partidos e opiniões muito diversas. Então era bem complicada ali, né, na ocasião, na época, né? E a atmosfera política? Tensa, muito tensa, né? Internamente, muita disputa, muito diálogo. Havia, obviamente, a presença de teses comunistas, de teses socialistas, a presença, né, de partidos e de lideranças que tinham uma ideologia marxista bastante intensa, mas esse não é o elemento dominante do cenário político brasileiro. Havia, na verdade, é importante entender, por exemplo, o próprio João Goulart como um trabalhista, né? Ele não é um comunista. Ele se aproxima muito, talvez, da esquerda brasileira, mas, pessoalmente, ele é um trabalhista, ele é um nacionalista. A ideia é um desenvolvimento, é fazer reformas políticas, reforma agrária, reforma na educação, e não um processo revolucionário para implantar o comunismo no Brasil, como houve, naquele momento, a denúncia, né? Então, é uma sociedade que, politicamente, é extremamente tensa, e que está disputando o tempo todo. Naquela época, a gente pode dizer que as tramóias nos bastidores, né, que aconteciam ali, também a força militar, foram os fatores fundamentais, importantes? O fator fundamental é econômico. Tanto é que um equívoco que nós cometemos muitas vezes ao analisar esse período histórico é chamar esse período de ditadura militar, exclusivamente. É preciso entender que a ditadura tem um braço muito forte também na sociedade civil, particularmente no empresariado. Ou seja, grandes grupos financeiros, grandes empresas nacionais e internacionais tinham muitos interesses na ditadura militar, na implantação da ditadura militar, como forma de ampliar os seus ganhos, os seus lucros no território brasileiro. Então, havia muitos interesses econômicos que estavam em jogo. Então, o correto desse período é entendê-lo como um período de ditadura civil-militar. Muitos empresários, por exemplo, apoiavam a tortura, há denúncias de militares, de civis, de empresários que acompanhavam processos de torturas, por exemplo, que importavam maquinários para ajudar na tortura de presos políticos no Brasil. Foi muito dura essa época. A gente acabou ouvindo relatos, né,
de pessoas que desapareceram, a gente acaba ficando sensibilizado, né? Porque a gente vive em um período também bem complicado, sim, hoje a gente pode se dizer assim, né? Imagine então como era aquele ambiente, a situação na ocasião, né? Por isso é tão importante a gente refletir sobre esse período, justamente pelo período que nós vivemos agora. Porque a ditadura não é solução. De forma alguma ela é solução. A solução para qualquer período, para qualquer conflito que vivemos, é o diálogo. Ou seja, o que nós precisamos desenvolver hoje no Brasil é uma cultura do diálogo político, do debate político, da troca de ideias, né? E vivemos aí e experimentarmos, de fato, aprofundar a nossa democracia, que é muito jovem, né? E isso sim é colocado em risco, quando nós temos, por exemplo, uma desigualdade nas forças e na forma como as informações circulam na sociedade, né? A ausência de verdade, a ausência de dados fidedignos que contribuam para que o cidadão avalie de forma isenta, de forma autônoma, as questões que estão se passando na sociedade. Então, esse é um perigo grave também para a nossa sociedade, quando nós temos, por exemplo, a ausência de informação. Então, isso que nós fazemos aqui agora, por exemplo, é uma coisa extremamente importante, para que o indivíduo, para que o cidadão possa, de forma autônoma, tomar as suas decisões, fazer as suas avaliações, né, e fazer as suas escolhas, por exemplo, através do voto, que é um dos elementos aí dentro do contexto da democracia, não é o único, né? A cidadania não se resume ao ato de votar, ela é muito mais complexa do que isso, exige a participação, a avaliação dos processos, as escolhas de projetos políticos, né, de programas políticos, né, de questões de políticas públicas. Portanto, a ditadura não pode ser encarada como a solução, como o atalho fácil, porque esse atalho é um atalho perigoso e que não nos leva de forma alguma, e mesmo que nos levasse ao desenvolvimento, o custo disso, o custo social, é extremamente elevado. Com certeza. Professor, dentro dos seus estudos, né, trazendo para os dias atuais, né, no sentido de hoje vivemos em total liberdade, né, naquela ocasião tudo era censurado, nada se podia, né, a gente pode falar dos presos políticos, como o professor mesmo citou. Como que seria a situação? Qual que seria o cenário? Atualmente, nós vivemos um período democrático, um período de liberdade da imprensa, por exemplo. Sim. Mas essa liberdade é uma liberdade também bastante questionável quando há a imposição do peso econômico nas relações, né, que impõe para a sociedade uma visão única do cenário político. Então, nós vivemos um ambiente de democracia, vivemos um ambiente de liberdade, mas as pessoas são levadas a ouvir uma única história, né? Nós ouvimos sempre a mesma história, nós ouvimos sempre o mesmo lado. Portanto, eu diria assim, que há uma suposta liberdade, porque, na verdade, muito embora exista no cenário muitas opções de veículos de comunicação, por exemplo, que eu possa acessar, há veículos que são dominantes, né? E que impõem uma determinada visão da sociedade, do mundo, que impõe essa visão para o conjunto da sociedade. Então, nós vivemos o perigo da imposição de um pensamento único. E isso é extremamente perigoso. Isso é uma forma também de ditadura, né? Uma ditadura da informação que impõe uma única forma de ver a realidade e que não nos permite, por exemplo, uma visão mais plural da sociedade que nos cerca e tomar de forma autônoma as nossas decisões, a nossa compreensão própria, autônoma, livre da sociedade. Professor, até que ponto é possível mensurar os elementos que acabaram contribuindo com o golpe e implantaram, no caso, a ditadura? Então, como eu disse, a ditadura militar, ela teve diversos braços em que ela atingiu, né? Praticamente nenhum elemento, nenhuma área da sociedade ficou isenta aos processos de implantação da ditadura civil militar no Brasil. Como eu disse, os religiosos foram perseguidos, os indígenas foram perseguidos, o movimento negro foi perseguido, os artistas, jornalistas, né, a área da comunicação, quantos jornais que não foram censurados, inclusive jornais
que apoiaram o golpe. Porque é muito interessante observar que há um golpe dentro do golpe, né? A gente pode entender o golpe de 1964 até 1967, 68, como tendo uma determinada característica. E a partir de 67, principalmente 68, com o ato institucional número 5, com o AI-5, há um endurecimento do golpe. E nesse endurecimento do golpe, alguns jornais que apoiaram o golpe militar em 64 passam a ser censurados pelos golpistas a partir de 1968, que é o caso, por exemplo, do jornal O Estado de São Paulo, né, que tem a sua edição do dia 13 de dezembro de 1968 censurada, né? Então, o golpe vai fazendo vítimas, inclusive entre os golpistas, né? Muitos daqueles que defenderam o golpe, mais adiante, vão ser caçados pelos próprios golpistas, pelos próprios militares no processo. Então, o golpe vai ser um rolo compressor que vai causando vítimas das mais variadas, né? Os mais variados segmentos da sociedade. Quando a gente fala golpe, né, a gente fala Brasil, a gente consegue imaginar Brasil, né? A gente sabe do cenário político, né, que foi bastante censurado, de refugiados políticos também, que aconteceu bastante naquela ocasião. Falando um pouquinho de cidades menores, como foi afetada? Por exemplo, São Bernardo. São Bernardo do Campo era uma cidade que, naquele contexto, tem uma importância e um peso extremamente grande por conta do seu parque industrial, né? Então, hoje há, a partir dos relatórios da Comissão da Verdade, por exemplo, que identificam a colaboração de grandes empresas que estavam em São Bernardo do Campo, que foram colaboradoras do regime militar, da ditadura militar, né? E os trabalhadores em São Bernardo do Campo, por meio, por exemplo, dos sindicatos em São Bernardo do Campo, das diversas categorias, que também vão ser cerceadas as suas liberdades, né? Que também vão experimentar perseguições políticas no contexto da ditadura militar. Então, há, por exemplo, também o caso da ditadura militar ter imposto um arroxo salarial, ou seja, um estrangulamento dos ganhos dos trabalhadores. Então, há um determinado momento na ditadura em que há perdas salariais significativas, né, que é justamente o fim do milagre brasileiro, o fim do milagre econômico, ou seja, aquele período de uma falsa prosperidade no Brasil, um período em que o Brasil cresce, mas às custas de contraindo grandes dívidas no estrangeiro. Quando esse período cessa, há um período de grande estrangulamento, né, do arroxo salarial e perdas. Então, isso vai se estender para todas as cidades no Brasil, para toda a sociedade brasileira. E no campo, por exemplo, nas regiões mais afastadas, o braço da ditadura ele segue ainda sendo mais violento por conta da ausência de uma fiscalização maior da sociedade civil. Vou sofrer um pouco mais. Exatamente. Né? Então, o que vai acontecer, por exemplo, no Araguaia, né, o que vai acontecer em regiões da Amazônia, no centro-oeste brasileiro, vão ter situações assim intensas. E é curioso perceber também que a ditadura cria uma mentalidade autoritária, né? Então, muitos espaços, né, por exemplo, nas relações de trabalho, nas relações de emprego, reproduziam a lógica autoritária da sociedade brasileira. Então, na relação do patrão com o empregado, da patroa com a empregada, também se reproduzia essa mentalidade autoritária, né? A mentalidade de que aquele sujeito tem menos direito do que eu. Então, se cria aqui alguns cidadãos que têm mais direitos e cidadãos que não têm nenhum direito. Então, você nega, a ditadura é uma expressão máxima da negação da cidadania dos brasileiros. Professor, quanto aos refugiados, né? Nós sabemos que na ocasião, na época, refugiados políticos, envolvia cantores também, artistas, né, que se refugiaram devido ao que aconteceu em relação ao golpe. Somente essas pessoas que tinham um poder aquisitivo mais alto e a população de baixa renda? Isso é muito interessante que você pergunta, Elaine, porque, na realidade, a ditadura atinge muitos anônimos também, né? Obviamente que os exilados políticos, muitos exilados políticos, têm uma contribuição na vida política, na resistência à ditadura militar fenomenal, importantíssimo, não há como negar isso. Mas houve também
muitos anônimos, né? Muitas pessoas que nós não conhecemos e talvez nunca venhamos conhecer e que tiveram uma atuação importantíssima também na resistência e na luta contra esse processo violento que foi a ditadura militar, né? Então, a partir de 79, com a abertura política, a questão de muitos dos exilados que retornam e vão retornando ao Brasil, há um processo também extremamente importante e a gente precisa notar essa questão. Mas muitos trabalhadores, né? Quantos trabalhadores não perderam o emprego, por exemplo, por conta das suas posições políticas? Quantos estudantes que não foram perseguidos e que tiveram interrompidos os seus estudos? Eu conheço pessoas fantásticas, entendeu? Trabalhadores que estudavam, faziam jornalismo, por exemplo, e que, devido à perseguição, tiveram suas vidas interrompidas, né? Tiveram a vida do trabalho, a vida estudantil, a vida familiar. Quantas pessoas que tiveram que se separar das suas famílias para se esconderem, para poder proteger a sua vida e proteger a vida das suas próprias famílias. Então, criou situações extremamente complicadas. O que, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, né, e várias outras instituições que o Brasil recentemente foi fazendo, na tentativa de reconciliar essas pessoas com a sua vida social. Então, há, por exemplo, um processo de que essas pessoas que foram vítimas da ditadura poderem voltar a estudar, né, terem, por exemplo, uma bolsa à volta em escolas públicas para poder terminar os seus estudos. Mas a gente precisa levar em consideração que muitos deles já estão numa idade bastante avançada e a vida passou. Sim. E existiram perdas significativas. Então, o Brasil, ele não acertou ainda as contas com esse passado. Tanto que nós temos os torturadores, pessoas que cometeram crimes durante a ditadura militar, que torturaram pessoas e que não foram punidas. E não foram punidas por quê? Porque quando a ditadura começa a terminar, a ditadura organiza o seu fim, né, por cima. Como que ela organiza esse fim? Ela organiza colocando as seguintes questões. Vamos fazer agora uma lei da anistia. A anistia ampla e geral e irrestrita. Essa anistia anistiou, por exemplo, os torturadores. Né? Sim. E que muitos caminham impunemente por aí. E isso é uma questão grave para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade marcada pela impunidade. A impunidade. Então, muito do que nós vemos ainda hoje dos crimes de torturas cometidos pelo Brasil afora, né, são resultados desse passado que não foi acertado as contas até esse momento. Então, é uma coisa que não terminou. Acredito que o professor deva conhecer pessoas, né, que viveram durante o golpe. Como elas vivem hoje, essas pessoas que de repente foram torturadas, exiladas? Essa é uma questão muito interessante. Tem uma aluna do curso de jornalismo na universidade, uma dupla, na verdade, que fez um trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo, cujo título é Estamos Vivos, pessoas que passaram pelos veraneios da ditadura militar. Veraneio era o carro, né, usado para prender as pessoas, né? E o trabalho que essas alunas fizeram foi um trabalho de reportagem, um livro-reportagem, entrevistando 6 pessoas que estiveram durante a ditadura militar e como que essas pessoas vivem hoje. O que essas pessoas fazem hoje, como que essas pessoas vivem hoje. Não é? Então, alguns se formaram, são advogados, outros trabalham em movimentos sociais, outros continuam militando na vida política, né? Mas nenhum deles pode afirmar que não houve perdas na sua vida. Todos eles perderam e muito. Né? Muitos perderam amigos, por exemplo, né? Perderam parentes, alguns perderam os pais, né? Alguns perderam os pais torturados na cela ao lado, ouvindo os gritos dos pais sendo torturados, né? Perderam esposas, perderam maridos, perderam filhos, e são perdas irreparáveis, né? Porque são perdas de vidas humanas. As perdas materiais também que existiram, que muitas dessas perdas também nunca foram completamente recuperadas. Então, é uma sociedade que não acertou plenamente com essas pessoas. Então, é interessante observar que nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, o Memorial da Resistência de São Paulo, que fica ali no Largo General Osório, que é um espaço, é um lugar de memória,
é um lugar importantíssimo para nós visitarmos nesse momento, para a gente ter uma noção do que foram esses espaços de tortura e de crimes que foram cometidos contra os cidadãos brasileiros. Diante de todo esse esclarecimento do professor quanto ao que aconteceu, o golpe de 1964, fica aqui para as pessoas refletirem um pouco mais, antes de quererem que aconteça novamente nos dias de hoje. Professor, quero agradecer a sua participação aqui hoje, por esclarecer um pouco mais, nos ajudar a entender um pouco mais aquele ambiente, o que aconteceu realmente em 1964. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente. Obrigado, Elaine. Muito obrigado. E nós voltamos amanhã com mais um Bernold Entrevista, então vamos ficando por aqui. Até lá.